Em específico hoje, em um capítulo do Evangelho, vai nos falar da caridade. Caridade. O que é caridade, né? Para nós fazermos caridade, será que precisa de dinheiro? Não? Olha, como é que eu vou fazer caridade sem dinheiro? Como é que eu vou dar uma cesta básica sem dinheiro? Será que é isso que é caridade? Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Questão 886. E a resposta dos Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É o BIP. Benevolência para com todos, é o desejo do bem para com todas as pessoas. A indulgência para com as imperfeições alheias, sermos menos rigorosos com os defeitos dos outros, julgarmos menos. E perdão das ofensas, né? Que dispensa comentários. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E é por isso que Kardec estabelece como um mandamento da doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. E Kardec traz esse fora da caridade porque até então era o fora da igreja, não tinha salvação. E Kardec, não tendo a intenção de criar mais uma religião para concorrer com as outras religiões, não vai dizer que fora do espiritismo ou da conversão ao espiritismo não haverá salvação, não. Fora da caridade não há salvação. E para nós sermos caridosos, podemos estar em qualquer religião, inclusive nenhuma. Afeto. Será que afeto é caridade? Não precisa de dinheiro para a gente dar afeto, né? Esses dias eu vi um vídeo de um bebê que estava num abrigo. Por algum motivo ele estava naquele abrigo, se foi tirado dos pais, provavelmente. Geralmente quando está em abrigo é por algum motivo retirado dos pais. E sempre que chegava alguém nesse abrigo, alguma pessoa que não era aí dos trabalhadores do abrigo, alguém viu esse vídeo, não? Aquele bebê começava a cantar, a reagir, para chamar a atenção. Ele percebia que alguém estava ali para levar alguém dali. Ele queria que levassem ele, porque ele queria afeto. Desde criança, sem entender o que está acontecendo, aquela criança já, aquele bebê ainda, que nem andava, chamando a atenção para que lhe dessem afeto. Os animais não são assim, eles não, a hora que eles querem atenção, eles não chamam a atenção, não começam a pular, a brincar, a rodear. E os seres humanos não podia ser diferente. Né? E afeto é algo que nós podemos dar de graça, não precisamos de dinheiro nenhum. E vendo essa questão dos abrigos, até lá em Itaiópolis, é uma metrópole de 21 mil habitantes, mas nós não temos casas de passagem, que é justamente essas casas para que ficam essas crianças que por algum motivo são tiradas da família, claro que são geralmente em casos bem graves, né? Tráfico de drogas, criminalidade, violência. Nós não temos uma casa de passagem, apesar de já existir uma verba para que seja feita a casa de passagem, mas sabe como é que é, né? Às vezes a coisa não anda, né? E uma casa espírita, ela está fazendo casa de passagem. A casa espírita nós frequentamos lá, nós participamos, vamos dizer assim. Está fazendo essa casa de passagem para poder receber essas crianças que são retiradas das famílias. E vendo algumas estatísticas, além dessas, dos abrigos, né? Hoje só naquele crime contra a humanidade que está acontecendo na faixa de Gaza, mais de 30 mil crianças já foram mortas. Que não é uma guerra, porque existe uma guerra, tem que ter dois exércitos. Lá no caso é um massacre contra uma população civil indefesa. Já são 30 mil crianças mortas, mas e se imagina, como não tem números oficiais, que já tem mais de 100 mil órfãos. Você imagina como é que fica um órfão numa guerra, né?
Quem será que são os primeiros a acolher se não forem aqueles bem intencionados, né? Você sabe quantos órfãos tem no trânsito brasileiro todos os anos? Mais de 80 mil órfãos, vítimas do nosso trânsito brasileiro, que perdem os pais, que tantas outras sequelas têm da violência no nosso trânsito. Então nós temos muita oportunidade de dar afeto por aí, né? Tem muita criança que não tem afeto nenhum, precisando de afeto, como esse bebê que me chamou a atenção, na vontade de chamar a atenção que ele estava. E lá no Evangelho, os Espíritos dizem lá, ao comentar essa passagem de Jesus: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois do contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas diante das sinagogas. Os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Porque na época, dar esmola era algo que se tinha que fazer na sinagoga e todos verem. Era um dos ritos da fé judaica. Para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que vê tudo que se passa em segredo, vos recompensará. Tendo Jesus descido do monte, uma grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. E Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai e mostra aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Então Jesus tinha essa coisa com o templo, né? Não precisa sair falando por aí, mas vai lá no templo e mostra para os sacerdotes. Que ele meio que brigava com os sacerdotes da época. Então aqui ele está dizendo que a nossa caridade, a nossa esmola, ela não pode, o que dá a nossa mão direita, não pode ser vaidoso, não pode ser com o intuito de vaidade, para mostrar a alguém como eu sou bom, como eu sou caridoso, como eu sou filântropo. Da onde vocês acham que surge o mal? O mal tem uma raiz? Tem alguém comandando o mal aí nos bastidores? Existe uma força maligna? Um ser maligno? Será que o mal surge dessa disputa entre seres? Entre o diabo e a luz? Será que existe uma disputa entre as nossas almas por esse ser maligno? E Jesus teria sido enviado aí em nossa defesa, e nós estamos aí nesse joguinho onde o lado mal, dirigido por um ser maligno, luta pela nossa alma, e Jesus está aí para nos defender? Da onde que surge o mal, afinal de contas? Essa ideia de que existe uma luta entre o bem e o mal, comandada por seres, um ser do bem e outro do mal, surge com a primeira religião institucionalizada, é isso, né? Que é o zoroastrismo, religião criada na Pérsia por Zoroastro, ou Zaratustra. Então os princípios supremos do bem e do mal, nos dizia Zaratustra, são representados pelos irmãos gêmeos Ahura Mazda, que é o deus do bem, e Aritman, que é o deus do mal. Segundo teria sido revelado por Zoroastro, esses dois deuses viviam em luta. O fim dos tempos seria marcado pela vitória de Mazda contra Aritman. Por isso as pessoas deveriam acolher o caminho que queriam seguir, sabendo que mediante as suas ações poderiam ir para o inferno após a sua morte. Os seguidores do zoroastrismo acreditam na ressurreição dos mortos, bem como no paraíso.
alguma semelhança com as religiões cristãs e tal. No purgatório e também no inferno. Tal como é pregado no catolicismo romano e nas religiões cristãs tradicionais. Da mesma forma, essa religião acredita na profecia do fim dos tempos. Então, a religião da Pérsia, ela dá base dogmática para tudo que vem depois, não é mesmo? Tanto para a religião católica, quanto para o cristianismo como um todo. E quando a gente fala cristianismo, não tem nada a ver com Jesus, tá? Porque nem Jesus era cristão. Tem até um livro escrito por um pastor anglicano, Desmond Tutu, que diz: Jesus não é cristão. Porque o cristianismo é uma coisa, o que Jesus fez lá atrás é outra história. Então, desde essa época surge essa ideia de que existe uma luta de seres que nos influenciam, tanto para o bem quanto para o mal, disputando a nossa alma, ou para nos levar para o céu, ou para nos levar para o inferno. Na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: qual o maior obstáculo ao progresso? O que impede o homem de progredir? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Aliás, no intelectual, muitas vezes o egoísmo até é uma vela propulsora. E na questão 913, Kardec pergunta: dentre os vícios, qual que nós podemos considerar o mais radical? Qual que é o pior de todos os vícios? Pergunta Kardec. E a resposta dos Espíritos: já o dissemos muitas vezes, não é de agora que nós estamos falando. O egoísmo, dele deriva todo o mal. Parece uma resposta simples, mas na época que Kardec diz isso, a religião dominava. E a ideia de diabo, de demônio, de Satã, era predominante. O diabo era responsável pelo mal. E agora, com os estudiosos aí, inclusive do movimento espírita, o que significa diabo? Aquele que divide. Não significa um ser. Então, todo aquele que divide, que causa divisão, está fazendo um trabalho diabólico, que está dividindo. Satã, no Velho Testamento, também não significa um ser. Significa adversário. Todo aquele que se coloca em oposição à lei divina, como adversário da lei divina, é Satã. Pode ser qualquer um de nós. Não é um ser criado. Porque vamos combinar, né? Vamos dizer que essa ideia de seres do mal fosse verdadeira, que Deus criou um ser lá que se rebelou, que é o tal do Lúcifer. E se rebelou e teve uma guerra e o lado do bem venceu. Tá? Essa guerra foi no céu. E essa guerra tem no Olimpo também, onde Zeus derrota Hades, né? E isola Hades com seus anjos lá no Tártaro. Depois vira inferno também para nós aqui. E dentro da mitologia cristã, Lúcifer é derrotado. E aonde que Deus exila Lúcifer? Aqui na Terra. O universo inteiro para prender esse cara botou aqui. Para nos incomodar. Como disse aquela menina lá do show da Xuxa, que Deus é esse? Por que não colocou lá em, sei lá, diga uma galáxia bem distante aí, Zé? Lá em Sirius? Colocou aqui na Terra para nos sentar? E Kardec vem dar essa resposta. Aliás, os Espíritos vêm e nos dão essa resposta. Da onde surge o mal? Do egoísmo. E o egoísta pode ser qualquer um demônio. Que beleza! Aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo. Pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades.
O egoísmo neutraliza qualquer virtude que a gente possa ter. Bah! Todo mal deriva do egoísmo, nos dizem os espíritos. Certo? Ficou estabelecido, né? Pelo menos pela doutrina espírita. Se alguém quiser acreditar que tem um ser aí nos incentivando ao mal, paciência, mas a doutrina espírita nos ensina diferente. O egoísmo pode ser, está dentro de cada um de nós. E dali surge todo o mal. O interesse individual é a demonstração da continuação de nossa animalidade. A humanidade começa no homem com o desinteresse. Quando nós começamos a fazer as coisas por desinteresse, nós estamos começando a agir com humanidade, com civilidade. 3 viajantes encontraram certa vez um tesouro. Você já encontrou algum tesouro? Já. É? Não, mas de ouro, sim? Quem era do interior aqui? Quase todo mundo, né? Não tinha no interior as lendas das panelas de dinheiro? Nas porteiras. Nas porteiras, embaixo de uma árvore. Tinha que ter um lugar que eles pudessem reconhecer, né? Se era debaixo de árvore, tá difícil, que estão derrubando tudo. Então não dá pra achar mais a panela. Mas tinha a lenda, pessoal. No interior nós temos até hoje lá uma galera que compra uns aparelhos lá pra detectar. Panela sai de noite procurar, digo, em vez de irem caçar tatu, vão procurar panela de dinheiro. Então esses viajantes encontraram um tesouro. Depois, eram 3. Depois sentiram fome. Um deles foi comprar-lhes comida. Vai lá e busca comida para nós, nós cansamos aqui de cavocar. Busca uma comida para nós lá, um Big Mac. Busca lá um pão sírio. No caminho ele pensou. O que será que ele pensou, né? Mas por que não colocar veneno nessa comida? Eu fico com o tesouro só para mim, né? Uma matemática boa, dividir em 3, né? Eles vão comer, morrer, e eu vou ficar com o tesouro só para mim. E os outros 2 que ficaram lá, adivinham o que pensaram? Mas nós podíamos dar um fim nesse cara, a hora que ele voltasse, ficar com o tesouro só para nós 2, né? Para que dividir com ele? Então, fizeram. Quando o outro voltou, assassinaram. E comeram a comida envenenada. E também morreram. Então o egoísmo é um péssimo conselheiro, ninguém levou nada. Podia ter cada um levado um pouquinho, né? Que é a tal da ganância humana, né? A ganância impede todo mundo de prosperar. Na questão 914, Kardec pergunta, fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegaremos a consegui-lo? Será que dá para conseguir? Resposta dos espíritos. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor eles dão às coisas materiais. Depois, necessário é se reformem as instituições humanas que o entretêm e o excitam. E isso depende da outra confusão que Kardec arruma. Porque até então dependia do que você ser bom? Da conversão religiosa. De você fazer parte de alguma ideologia religiosa, de uma igreja, para você estar salvo. Para você melhorar o mundo. E às vezes a gente traz isso até hoje. A importância da religião, ok? Vamos dizer que seja importante. É um dos pilares da sociedade. Mas Kardec vem dizer aqui, como que nós vamos melhorar aqui essa coisa do egoísmo, que é a chaga da humanidade? À medida que os homens se instruírem sobre as coisas espirituais, menos valor dão as coisas materiais. Então, quanto mais eu me espiritualizo, menos importância essas coisas aqui do mundo vão ter para nós. Isso é uma caminhada, uma jornada. A gente não vai... Nós não vamos dormir Mário Jorge, Tere, e vamos acordar Francisco de Assis e Teresa d'Ávila. Não dá ainda, né, Tere? Mas é uma caminhada, um passo a passo. Por isso que Kardec fala aqui de reformar as instituições, de mudar essas instituições humanas que nos entretêm, para que a gente receba uma educação mais voltada para o coletivo, para o espírito. Porque hoje toda a nossa sociedade, nesse mundo que nós vivemos, nos prepara para quê?
competitividade, sucesso profissional, carreira. Muitas vezes nós não somos ensinados a sermos solidários, fraternos. Pelo contrário, no mundo dos negócios, ser solidário e fraterno talvez nos leve ao fracasso, não é mesmo? Já pensou se o Chico Xavier fosse dono de um comércio? Não sobrava nem as prateleiras, né? O egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra. Aqui fala que tem que desaparecer o egoísmo, não o egoísta, né? Então não precisa fazer campo de concentração, nem paredão de fuzilamento. Vamos exterminar os egoístas. É o egoísmo que tem que desaparecer, não o egoísta. Assim como Jesus fala que ele não quer a morte do pecador, Deus não quer a morte do pecador, ele quer a sua conversão, a sua melhoria. O egoísmo é, pois, alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força e sua coragem. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços em combatê-lo em si. Certo que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias. O egoísmo, gente, devora inclusive as inteligências. Quantos e quantos trabalhadores do Cristo, no sentido do progresso humano, são sufocados pelos egoístas? Quantos e quantos cientistas hoje não podem trabalhar porque estão submetidos a contratos e não podem exercer a sua função de trazer uma ciência que melhora a humanidade porque aquilo ali que ele traz não dá dinheiro? O que dá mais dinheiro, cura ou doença? Então, quantos e quantos homens que estão aí amarrados a contratos, porque o que eles trazem não vai beneficiar o progresso de uma minoria. Quantos e quantos projetos a falecida Monsanto, que agora é da Bayer, comprou e engavetou? Porque são coisas que, se coletivizar, complica para o desempenho de alguns. Então, é um assassino de inteligências, filho do orgulho e a fonte de todas as misérias terrenas. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração do humano, por essa chaga moral, que deve se atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Então o cristianismo está aí rondando, mas o egoísmo atrapalha que ele execute a sua missão. Então o que é o contrário do egoísmo? É o altruísmo, é o desprendimento. É fazer o bem sem nenhuma intenção por trás. E às vezes a gente tem essa ideia do voluntariado, né? Eu preciso ser voluntário em alguma coisa, preciso fazer alguma coisa, a gente quer se sentir útil, né? Até porque é uma busca interna das pessoas. E já pensou, existem casas espíritas sem voluntário? Quanto que é o teu salário aqui, Tê? É? Você é uma CEO aqui do Senado. Raquel, quanto você ganha aqui? Uns 35 mil, mais ou menos. Não existe movimento espírita sem voluntário, não é mesmo? Então, o voluntariado ele é importante. Só que é uma visão, às vezes, limitada de voluntariado que nós temos, e eu sempre tive, fui aprender isso numa instituição aqui de Curitiba chamada Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia. E um dos pilares da Nova Acrópole é filosofia e voluntariado. E lá eles ensinam o voluntariado de uma outra maneira. Que você pode ser voluntário em qualquer setor da sociedade, inclusive no seu trabalho. Bah, como assim no trabalho? Eu recebo salário, não me venha com essa história de voluntário. Eu preciso sobreviver. Vocês conhecem esse desenho aqui? Os Eclipses? Bom esse desenho, né? Um dos melhores que já tem. E esse desenho começa com os super-heróis
perderam o emprego. Porque eles derrotaram todos os vilões. Você veja o que é a luta do bem contra o mal, né? Se derrotar o diabo lá, a brincadeira acabou. Daí como é que eu vou vender a minha religião, né? Se não tem mais o inimigo a ser derrotado. Então eles derrotaram todos os vilões. E agora os super-heróis tinham empregos comuns. Coitados, imagina a monotonia. E o coitado do Senhor Incrível empurraram ele numa seguradora. É uma picaretagem do caramba, né? E empurraram o coitado do Senhor Incrível na seguradora. Ele trabalhava lá, totalmente desmotivado e deprimido. E qual que era a motivação do Senhor Incrível naquele emprego? Facilitar a vida das pessoas. E um dia o gerente dele chega para ele e diz: olha, agora eu não lembro o nome dele do filme, olha fulano, Senhor Incrível, o que acontece que os seus clientes sabem todos os caminhos da empresa aqui para receber os seguros? O que acontece com os seus clientes? Que eles conhecem a letra miúda. Porque ele era um herói, ele tinha que facilitar a vida das pessoas. E quantas vezes no nosso dia a dia a gente não é paralisado por pessoas que fazem o seu trabalho mal feito? E às vezes arrebentando com a nossa vida, né? Eu curti uma... Nós temos uma empresa que faz entrega de pão lá no supermercado, a gente já sofreu bastante assim, nas entregas. Hoje a gente já criou um certo vínculo, então você consegue resolver, mas não é fácil. E eu curti uma página de caminhoneiros que se revoltam. Porque fazem assim, ficar esperando um dia. E daqui a pouco entra naquele caminhão lá e entra com tudo. Porque, gente, é um trabalhador que está ali fora. Ele só quer entregar a mercadoria para poder voltar para casa, para poder descansar, para poder tomar banho, para ter uma vida que todo mundo quer levar, uma vida no mínimo digna, né? Que nós já trabalhamos muito. Ou não, você trabalha um pouco? Nossa cidade grande, então é pior. Eu fui embora de Curitiba porque eu não aguentava mais o trânsito. Eu fui para essa metrópole de 21 mil habitantes lá, que a gente leva quase 5 minutos para chegar no trabalho. Então, para nós isso aí está parcialmente resolvido, para vocês aqui não, né? Quem trabalha no centro para chegar no Boqueirão no final de tarde leva quanto tempo? É o mesmo tempo que nós levamos para chegar até lá, aqui é 2 horas, não é mesmo? Ninguém merece, né? E se for no horário do meio-dia, o carro sem ar-condicionado? É uma fornalha do inferno isso. É um sofrimento, não é mesmo? Então quantas e quantas vezes nós sofremos dificuldade porque as pessoas simplesmente não fazem o seu trabalho. Prestam um serviço ruim, não consertam as coisas e a gente pagou pelo conserto. E eu aprendi na Nova Acrópole que nós podemos ser voluntários em qualquer setor da sociedade. Inclusive no nosso trabalho. Eu tenho certeza que você é voluntário lá, porque você faz muito além do que você tem que fazer, né? É fácil ficar aguentando o povo também, né? Meu Deus do céu. Tem que ser voluntário. E o Emmanuel vai dizer lá no livro Pão Nosso, foi esse que você leu aqui, né? Foi o Pão Nosso? O Caminho Verdadeiro. Mas é da mesma série, são 5. O Emmanuel vai dizer assim: cuide cada pessoa do que se lhe refira a conta em particular, e 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Está concordando ali com a Nova Acrópole, né? Cuide da sua conta particular, da sua obrigação ao menos, que 2/3 dos problemas sociais do mundo surgirão naturalmente resolvidos. Então muita coisa que a gente sofre nesse mundo de provas e expiações é por falta de boa vontade de quem está ali atrás, de quem está prestando ali aquele serviço resolver. E como dizia a Maria Teresa, as mãos que ajudam são mais sagradas que lábios que rezam. A ideia de se colocar à disposição de fazer algo pela sociedade, pelo nosso próximo, é muito mais sagrado que simplesmente eu orar para que aquilo se resolva. E ela, mais do que ninguém, deu esse exemplo, né? Que certa vez um milionário foi visitar lá a instituição dela,
ela recebe ajuda de muitos milionários. Os americanos têm essa cultura da filantropia, não é mesmo? Eles ajudam essas instituições, os europeus também. Até porque eles ficaram com a maior parte da riqueza do mundo, né? Então, de vez em quando, precisa devolver um pouquinho. E ele chegou lá, a Madre Teresa estava dando banho no leproso. E ele diz assim para ela: Madre Teresa, olha, eu nem por $1 milhão eu daria banho no leproso. Ela disse: eu também não. É preciso muito amor para você dar banho no leproso. Mas não vamos imaginar um leproso. Vamos imaginar um familiar idoso que ficou doente e usa fraldão. Quantos da família se apresentam para trocar? Já trocou fraldão? Geralmente são as mulheres, né, as cuidadoras. Tem as exceções masculinas no meio. A mulher já tem essa coisa divina, né, do cuidado. É preciso muito amor para dar banho no leproso. Então, Madre Teresa já atingiu esse nível de humanidade, de fazer as coisas por desinteresse e ter essa grandeza de juntar uma pessoa na rua e limpar ela, que já é um nível de caridade bastante avançado para o nosso mundo. E nós temos dentro, tem internet aqui nesse computador? Tem? Você vem me ajudar aqui? Porque eu já não estou achando mais nada. O nosso canal tem música. Pronto. Eu quero colocar um vídeo aqui. Nós temos. Entra aqui. Eu libero aqui o púlpito para você. Já para nós encerrarmos, vamos colocar aqui a história um videozinho que conta a história da Benedita Fernandes. Já ouviu falar dela? Acho que já. Benedita Fernandes é conhecida como a Dama da Caridade no movimento espírita. Essa mulher, ela era negra, analfabeta e louca. Ela andava pelas ruas vagando, como hoje nós vemos aqui, mendigos, catadores. Vagando e assustando as pessoas que morriam de medo dela. Juntei R$207.538 na meu conta, Deus, eu ou de mereço. entrada no imóvel ou de princípios imobiliários. É bem o que nós estamos falando, hein? Vamos a Benedita.
Ela tá presa. Pois o tempo não espera, explorar do mundo toda a guerra, com a esperança de seguir e jamais desistir. Mesmo se cansar, nunca parar, unidos nada vai nos derrubar. Nossa fé precisa ser perene, pois Jesus está nele. Essa é um trechinho da história da Benedita Fernandes. Então a Benedita, gente, ela era filha de escravos. Ela deu no começo do século passado, analfabeta. E andava por aí, como uma louca que era. E certo dia, numa cidade pela que ela passava, assustando as pessoas, tinham medo dela, chamaram a polícia, prenderam ela. Não tinha manicômio, não tinha saúde, não tinha essas coisas, nada. Prenderam a Benedita e deixaram ela lá encarcerada. Para a sorte da Benedita, ou sorte nossa, ou da humanidade, um dos policiais, se não o delegado, era espírita. E percebeu na Benedita uma forte influência obsessiva. Ela estava passando por um processo obsessivo. E lá mesmo na delegacia ele começou a atendê-la. Quando ela foi liberada, ele começou a levar ela numa casa espírita para que ela fosse tratada. E lá ela recebeu o seu recado. Eu digo, olha, Benedita, nós vamos te curar, mas você vai trabalhar a serviço da humanidade. E deu no que deu ali, né? Uma senhora negra, analfabeta, filha de escravos, deu esse resultado ali. Você dedicou ao próximo, você dedicou a caridade num alto patamar do que nós podemos fazer, talvez, nessa existência aqui. E eu encerro essa palestra com a história dela, porque acho que é alguém que deixou um legado para todos nós dentro do Doutrina Espírita. E é alguém que vale a pena conhecer a história. Muita caridade a todos. Obrigado. Para nós encerrarmos, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a oportunidade de nós estarmos aqui reunidos nesta casa, recebendo esses ensinamentos que a doutrina espírita nos deixa, para termos uma melhor compreensão da realidade da nossa existência. Ao entendermos que a caridade deve ser vivenciada no nosso dia a dia, estaremos aproveitando melhor esse processo reencarnatório, esta oportunidade de estarmos aqui
neste momento presente, de tanto caos, tanta angústia, tanta necessidade que estamos tendo de afeto, de indulgência e de perdão. E assim agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui e damos por encerrados a nossa reunião pública de hoje. Que assim seja. Agradecemos ao mar.